Oi pessoal do YouTube, tudo certo? Bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, pessoal. E de antemão eu queria pedir desculpa por essa bagunça que tá aqui atrás. Eu tô passando por uma mudança aqui no meu quarto e eu realmente não tenho um local limpo aqui atualmente. E o meu computador fica aqui. Então não tem muito o que eu fazer. Essa bagunça vai ter que ficar aqui atrás. Desculpa. Mas voltando para o vídeo, esse é um vídeo bastante polêmico na Sexta-feira da Maldade, porque eu acho que muitas pessoas vão discordar de mim, inclusive pessoas da própria Remember, eu acho que vão discordar muito de mim, e eu vou querer muito mostrar o meu ponto aqui nesse vídeo, que é o que? Acho que deve estar no título, provavelmente, Superman contra Flash. Quem ganha? E eu acho que já que eu comecei o vídeo falando que é um assunto polêmico, vocês já devem perceber que eu voto no Flash. É, pra mim, uma escolha óbvia. Eu acho que ninguém consegue tirar isso da minha mente. Mas eu vou começar aqui dando alguns pontos prós do porquê eu acho que o Flash ganha. E porque eu acho tão óbvio o Flash ganhar. Mas se vocês discordarem, por favor, deixem suas opiniões nos comentários. Eu vou ler tudo e tentar responder tudo, tá certo? Podem tentar mudar minha opinião. Eu sou uma pessoa que muda de opinião. Eu aceito críticas, eu aceito opiniões de contrárias à minha. E se eu ver sentido de verdade, eu até consigo mudar de opinião mesmo. E por favor, sem clubismo. Se eu ver comentários de clubismo, de fanboys do Superman, eu realmente não vou me importar muito. Porque se você é fanboy, você não quer ver o lado da outra pessoa, e sim só quer ver o seu lado do seu super-herói favorito. Então, começando aqui ao meu primeiro debate, a minha primeira parte do debate, que é um argumento que muitos fãs do Superman falam sobre, que é um quadrinho, que é uma parte de um quadrinho muito específica e que todos comentam quando vai falar sobre esse assunto, que é o quê? O Flash admitindo que não é maluco de lutar contra o Superman de sua terra, que ele só tem coragem de lutar com Supermans de outras terras. E muita gente lê esse quadrinho e já pensa, tá, é óbvio, o Flash acabou de admitir que ele perderia pro Superman. O Flash acabou de admitir que ele tem medo de lutar contra o Superman. E eu não vejo essa parte dessa forma, pessoal. Acho que vocês veem de uma forma muito sem querer ver o tema em si. Acho que vocês veem muito o foco. Não o foco exatamente. Vocês veem muito a risca. Vocês não tentam ver de uma forma ampla. Que é o quê? Eu não vejo essa fala do Flash como uma fala que remete à força. Eu vejo como uma fala que remete à solidariedade e respeito. Que o Flash, ele é uma pessoa que respeita muito os membros da Liga da Justiça. Claro que todos ali se respeitam, certamente, né? Eles são a equipe. Mas o Flash em si, ele é uma pessoa que respeita demais os membros. E ele vê o Superman quase como realmente um herói para ele, de verdade. O Flash ele ama e respeita muito a Diana. O Flash ele ama e respeita muito o Superman. Ele ama, sente medo muito do Batman. Mas, enfim, ele respeita todos dali. Então, eu vejo isso muito mais como uma fala de respeito, como uma fala que ele não é louco de lutar contra o herói dele, sabe? Eu acho que levar ao pé da letra essa fala do Superman é um pouco injusto, porque você tá vendo algo escrito, você tem que ter o mínimo de poder interpretar a cena, poder interpretar o quadro geral do Flash com os outros personagens da equipe. Então esse argumento de o Flash já admitiu derrota antes mesmo de começar uma luta, para mim não faz nem um pouco de sentido. E agora, uma segunda coisa que fãs do Superman falam sobre é que em um quadrinho, onde mais especificamente onde mostra os arquivos do Batman contra os heróis da Liga da Justiça, né? A fraqueza de cada um, como ele derrotaria cada um, que acontece todo a história deles ficarem super bravos e chateados que o Batman tinha um arquivo desse e que qualquer vilão poderia pegar isso, inclusive pegaram isso para justamente fazer o que está escrito ali. E bem, o que as pessoas pegam exatamente desse quadrinho? O detalhe que a Diana não tem fraqueza. O Batman ele realmente não tem um plano específico contra a Diana. Só que fica nas entrelinhas que o plano do Batman é justamente o Superman. Muitas pessoas veem isso, né? Que o plano do Batman contra a Diana é o Superman. E que só o Superman conseguiria derrotar a Diana.
E eu acho que sim, o Superman consegue derrotar a Diana, mesmo que o Superman e a Diana sejam muito fortes. E eu creio que eles estão empatados ali. Eu acho que depende muito da escrita, se o Superman ou a Diana conseguiria ganhar. E, assim, obviamente depende da escrita, né? Ganha quem o autor quiser, sinceramente. Se o Besouro Azul, sei lá, lutar contra o Superman, assim, o Besouro Azul pode ganhar, dependendo do roteiro. Se o roteirista quiser que o Besouro Azul ganhe, ele ganha. Mas eu acho que o Flash sim também conseguiria derrotar a Diana, pessoal. O Flash, ele é uma pessoa muito forte. Vocês têm que se lembrar que o ponto alto do Flash é justamente a velocidade dele. Muitas pessoas, quando vão fazer essa batalha do Superman contra Flash, imaginam socos, batalha de socos. Pessoal, a gente está falando do Flash. O Flash, em sua base, o Wally em sua base, conseguiu correr em um Plank Time. Um Plank Time, nem foi um Plank Time, foi até mais, se eu não me engano. Que um Plank Time, menos no caso, né? Que um Plank Time justamente é a menor medida de tempo que existe, né, no universo, assim. E cálculos que fizeram em um quadrinho do Flash já comprovaram que ele corre isso tudo, sabe? Isso em sua base, nada de Flash, o Supremo, nada disso. Flash em sua base ele consegue correr isso tudo. Então, levando em consideração a luta dele contra o Superman, vocês acham mesmo que ele vai no soco? Vocês acham mesmo que ele vai chegar na frente do Superman e falar: Não, pode vir, Super, eu tô aqui, sabe? E muitas das pessoas que falam que o Superman ganharia do Flash numa batalha levam muito em consideração também que isso eu não vejo algo como culpa dos fãs, né? Eu vejo culpa como do produtor mesmo. Que eu tô falando do Zack Snyder. Sim, o Zack Snyder. O Zack Snyder ele tem muita culpa do porquê as pessoas acham que o Superman é esse deus. Realmente, o Superman ele é um deus, tá? O Superman é muito forte. Mas o porquê as pessoas acham que o Superman ele é mais rápido que o Flash? Sim, eu já vi pessoas falando que o Superman é mais rápido que o Flash. É algo insano, é algo doido. O Superman não é mais rápido que o Flash, tá, pessoal? Isso é um fato óbvio. Ai, não, depende do Superman. Não, eu tô pegando os dois base. Superman base contra Flash base. Superman não é mais rápido do que o Flash, tá? E muitas pessoas acham que o Superman é da mesma velocidade que o Flash, ou mais rápido que o Flash, por conta do Zack Snyder, na Liga da Justiça do Zack Snyder, aquela bagunça. Que quando o Superman tá lá do mal, batendo em todos os da Liga da Justiça, dando um couro em todo mundo, o Flash ele tenta correr por trás do Superman, o Superman olha para trás, segue o caminho do Flash, né? Ele olha o Flash correndo, o Flash fica assustado e quando ele vai para cima do Superman, o Superman tenta acertar um soco nele, só que ele desvia, acaba deslizando e caindo. Muitas pessoas consideram essa cena como uma prova de que o Superman é mais forte que o Flash, mais rápido que o Flash. Gente, o Snyder ele é maluco. O Snyder ele é maluco. Não leva a escrita do Snyder em consideração pra nada, tá? Nada. O Flash ele não cometeria uma gafe daquela, sabe? O Superman sim, ele é muito rápido. O Superman, ele primeiro que o Flash nos quadrinhos, ele foi um dos primeiros, ele foi o primeiro Superman a mostrar o poder de vibração, né, de vibrar as moléculas e conseguir passar por objetos, passar por paredes. O Superman já mostrou que consegue fazer isso nos quadrinhos. Só que o Flash ele é absurdo. O Flash, além disso, ele consegue fazer muito mais. A gente tem que se lembrar dos feitos do Flash base, porque muitas pessoas querem pegar feitos de força do Superman e considerar feitos de força do Flash. Mas, pessoal, o ponto forte do Superman é a força. O ponto forte do Superman é a velocidade. Numa batalha, o que vocês acham que os Flash e o Superman usaria? O Superman usaria força e o Flash a velocidade. E entre força e velocidade, velocidade conta muito mais do que força. Porque a gente tem que se lembrar que o Superman tem uma fraqueza muito fácil de derrotar ele, que é a Kryptonita. Sabe? Poxa, é difícil pro Lex porque o Lex ele é humano. O Lex ele depende de máquinas, o Lex depende de vilões, que ele mexe com genes, DNA. O Lex depende de muita coisa. Agora o Flash, ele só depende da velocidade dele. E como eu já falei, o Flash já correu em um Plank Time, se eu não me engano, menos. Em um quadrinho que mostra que o Flash ele conseguiu salvar uma cidade inteira, uma população de uma cidade, contra uma bomba que explodia em 0, tipo, a bomba já estava explodindo, ela já estava no primeiro estágio de explosão. E o Flash conseguiu retirar todo mundo daquela cidade a tempo
todos os cidadãos da cidade, cidadãos e animais, todo mundo. Ele conseguiu tirar a tempo e colocar longe da explosão. Vocês acham que uma pessoa que conseguiu fazer isso não conseguiria derrotar o Superman? Porque, sinceramente, uma batalha 1v1, Superman contra Flash. Agora, Superman está na frente de Flash, Flash está na frente de Superman. Ambos vão se matar agora. 1, 2, 3, luta começa. Flash matou o Superman. Isso aconteceria rapidamente. Eu acho que é uma coisa óbvia, eu acho que até os fãs do Superman conseguem ver isso. Porque, como eu falei, a fraqueza do Superman é a Kryptonita. Poxa, começou a luta. Superman foi no local mais fácil que ele encontrou de Kryptonita, sei lá, foi até a base do Lex Luthor, foi até a base do Batman, pegou uma estaca de Kryptonita, voltou, enfiou no peito do Superman, acabou pro Superman, tá? Superman morreu. Não tem sol que faça o Superman conseguir sobreviver a uma estaca de Kryptonita, sei lá, uma estaca grande, tá? Uma estaca de Kryptonita no peito ou na cabeça. O Superman não sobreviveria. É impossível. Então, poxa, eu queria muito saber de fãs do Superman, de fãs de quadrinhos que possam saber mais do que eu, como é que o Superman ganharia essa luta? Porque pra mim a vitória é óbvia, a vitória é do Flash, 10-0 Flash. Batalha começou, Superman foi de Vasco, sabe? Eu queria muito a opinião de vocês pra saber se vocês pensam igual a mim, se vocês conseguem ver esse cenário igual a mim, sabe? O Flash sem emoção nenhuma contra o Superman e o Superman também. Pronto, bota os dois descontrolados. O Superman está descontrolado, ele está completamente furioso e ele vai matar o Flash agora. E o Flash também está descontrolado, ele está completamente furioso e também está com sede de vingança. Não, vingança não. Uma sede de raiva contra o Superman. Quem ganharia? Poxa, eu acho que não é difícil me imaginar, tá? Então é isso. Queria saber de vocês, tá certo? Deixe as suas opiniões aqui nos comentários. Eu vou ler cada uma. Eu vou ler cada uma e tentar responder todo mundo, tá certo? Eu vou tentar responder todo mundo de maneira clara, porque que às vezes eu dou muito rodeios, desculpa. É porque que muita coisa passa pela minha cabeça. Acho que dá pra perceber isso. Muita coisa passa pela minha cabeça e eu não consigo falar tudo que passa pela minha cabeça. Então, às vezes, algumas palavras começam primeiro, ou palavras se juntam e viram uma só, sabe? Eu percebo que acontece muito isso comigo. Então, eu vou tentar ser o mais esclarecedor possível do porquê o Flash ganharia do Superman. Mas, assim, pelo vídeo que eu acabei de gravar nesse exato minuto, eu acho que deu pra todo mundo entender a minha opinião sobre o Flash contra o Superman e o porquê eu acho que o Flash ganharia. E eu acho que se você pensa que o Superman ganharia, até entendeu o porquê o Flash ganharia. Então, assim, vamos ser sinceros nos comentários. Se houver algum comentário que me explique que o Superman base contra o Flash base, tá certo? Se o Superman base ganharia do Flash base, se houver um comentário que fale sobre isso, especificando como que seria isso, né? Como que seria essa luta, eu vou admitir derrota. Eu gravo, pronto. Se um comentário aqui desse vídeo for realmente mudar minha opinião do porquê o Superman ganharia do Flash, eu gravo um vídeo falando aqui, pessoal, tal usuário aqui do YouTube me explicou, tá certo? O Superman realmente ganha do Flash. Superman base contra Flash base, tá certo? Superman ganharia do Flash, pessoal. Eu gravo esse vídeo. Eu gravo esse vídeo. E é isso. Esse é o vídeo. Essa foi a sexta-feira da maldade de hoje. Um abraço, bom final de semana pra vocês. E tchau, tchau, pessoal.